meninos, tudo bem? Então, esse videozinho, ele é um pouquinho diferente dos outros vídeos. Na verdade, ele não vai ter slides, né? Ele é um vídeo só para correção, tudo bem? Então, aqui embaixo eu coloco para vocês a unidade que a gente vai estar corrigindo e aí eu vou falar as páginas que nós vamos corrigir, tudo bem? Então, página 315, e aí já vai abrindo o livro, ok? Página 316, página 317 e página 318. Então, vou esperar aqui uns... Pronto, acho que já deu, né? Não precisa esperar muito tempo, não. Então, por favor, abram os livros, o livro, né? Na unidade 1, página 315, que a gente vai fazer a nossa correção, tudo bem? E aí, como esse vídeo é gravado, então se por algum motivo vocês não conseguirem pegar a resposta de uma questão, por exemplo, vocês podem pausar, voltar a hora que vocês quiserem, tá bom? E anotar, fazer suas considerações aí na questão, tá bom? Então, acho que né, todo mundo já conseguiu abrir o livro, página 315, questão 1. A questão 1 é a seguinte, ela pergunta, o que é ecologia? Né, a gente tinha discutido muito isso em sala de aula, e a definição de ecologia, né, a gente pode botar estudo da casa, não tem problema. Lembrando que essa casa é a biosfera, ok? Mas quem quiser complementar a questão, a resposta, pode colocar o seguinte: ecologia é o campo da ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si com o meio ambiente, ou seja, a gente tem ali o estudo dos fatores bióticos e abióticos que constituem um ecossistema e a relação entre eles, tudo bem? Questão 2. Quais são as características do planeta Terra favoráveis à presença de vida? Né? A gente também tinha citado isso em sala de aula. Primeiro fator é a questão da temperatura, né? Então, nosso planeta está numa localização ótima, né? A atmosfera auxilia nessa questão. Então, a gente aí vive num planeta com temperatura, né, média em torno de 20 graus, que favorece a vida. Outra coisa que é importante é a presença da água em estado líquido, tá? Então, a água em estado líquido favorece aí a vida, tudo bem? E também, lembrando a atmosfera, né? Eu tinha citado a atmosfera. Então, a atmosfera, ela também favorece com que a gente consiga conter esse oxigênio produzido ali, né? Pelos seres fotossintetizantes. E aí, a gente precisa desse oxigênio para viver, tudo bem? Questão 3. Quais são os principais fatores abióticos que formam os ambientes naturais? Então, nós temos aí como resposta ar, água, solo, luz e temperatura. Lembrando que fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida. Tudo bem? Vamos lá. 4. Uma chuva intensa reduziu a um quarto uma plantação de morangos. As plantas sobreviventes foram em seguida atacadas por duas espécies diferentes de fungos, que mataram mais da metade delas. Quais fatores abióticos e bióticos essa plantação sofreu? Então, primeiro vamos falar dos fatores abióticos, né? Então, o fator abiótico aí é a chuva intensa, é um fator abiótico, né? Ela foi atacada por dois tipos de fungos, né? Esses fungos são fatores bióticos, ok? Então, a chuva, fator abiótico, e os fungos, fatores bióticos. Tudo bem? Vamos lá. A 5 é o seguinte: de acordo com os níveis de organização da vida, entre as alternativas abaixo, marque aquele que apresenta a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de complexibilidade. Então, a questão aí, a resposta é a A, ok? Organismo, população, comunidade, ecossistema, ok? Vamos para 6. A 6 é um complete, a gente vai fazer juntos, porque eu sei que vocês fizeram os exercícios. Então, vamos lá. 6. O ecossistema é o nome dado às relações que existem entre o ambiente físico e os organismos em que nele vivem, ok? Vamos lá. 7. 7, ele dá ali um texto, né? Tem alguns conceitos ecológicos contidos nesse texto. E aí a gente vai falar lá, ó. Os conceitos de resposta, tá? Da 7.
Os conceitos ecológicos contidos no texto foram o termo de hábitat, e o hábitat, né, tem a ver com a superfície de um lago, logo no início da questão, e o nicho ecológico, que é crescimento e reprodução. Lembrando que hábitat é o local, a gente já tinha falado isso, e o nicho ecológico é o emprego, né? Seria aquelas características que descrevem aquele ser vivo, tudo bem? 8 a gente tem um texto aí do Lobo-Guará, ok? Vamos passar para a página aí 316. E aí, com base no texto, ele quer que vocês falem o que é hábitat e o que é nicho ecológico, tudo bem? Então, o hábitat do Lobo-Guará são campos com vegetação arbustiva e áreas florestais mais abertas da América do Sul, Cerrado, Amazônia e Caatinga. Isso é o hábitat, né, o local característico do lobo-guará, tudo bem? Vamos para o nicho ecológico agora? Então, vamos lá. Seu padrão de atividade ocorre entre 8 horas e 10 horas da manhã e 20 horas e 22 horas da noite, descansando à beira dos rios durante os dias mais quentes. É um animal onívoro, consumindo grandes quantidades de fruto e frequentemente eliminando os intactos nas fezes, né? Na verdade, o fruto que o lobo-guará gosta de se alimentar é a lobeira, tá? Aprecia os frutos da lobeira, ó, sendo um disseminador da semente dessa planta. Tudo bem? Questão 9, gente. Questão 9 a gente tem algumas afirmativas, tá? E a gente precisa ver quais são as corretas e quais que não estão corretas. Tudo bem? Então, vamos lá. Afirmativa 1. O cerrado apresenta arbustos com caules tortuosos e de casca grossa. O clima seco torna a região frequentemente sujeita a incêndios. A fauna é rica em animais como o lobo-guará, a ema e a capivara. Isso está correto? Está correto. Então, questão 1 está correta. Afirmativa 1 está correta. 2. O Pantanal ocupa parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com grandes áreas alagadas, contendo vegetação aquática e grande diversidade de aves e peixes. Está correto isso? Sim, está correto. Vamos para 3. O manguezal apresentam árvores de grande porte, onde se encontram predominantemente lobos, tatus e veados campeiros? Tá errado, a gente viu, né, que a vegetação do manguezal ela é bem diferenciada, né? As raízes são aéreas, a gente não tem árvores aí de grande porte, né? Porque é um ecossistema ali alagadiço, tudo bem? Então não tá certo. 4. A floresta tropical, encontrada no interior dos estados do Ceará e Piauí, é caracterizada com folhas pequenas e pontiagudas. A gente já sabe que não, né? Tá errado aí. E aí ele dá ali quais são as opções, né? Então, se a 1 e a 2 estão corretas, a opção é a A. Então, o gabarito da questão 9 é A. 10. Leia o texto a seguir e responda as questões. Então, o texto ali, né, está relacionado a um bioma, né? Ele vai dando as características de um bioma, sobre as pesquisas feitas. E aí a gente vai responder agora essas questões. A. Um dos tipos de biomas brasileiros estudados nesta unidade é tratado pelo texto. Qual é esse bioma? Então, fica nítido aí que o bioma tratado é Mata Atlântica, ok? B. Cite uma característica deste bioma quanto ao regime de chuvas e uma característica relativa aos aspectos da flora. Então, sobre os índices, né, de chuva, então ela tem uma alta pluviosidade. Pluviosidade tem a ver com chuvas, tá? Com índice de chuvas. E a vegetação é arbórea, estratificada, né? Bastante variedade aí de bromélias, samambaias, orquídeas, né? Cipós. A vegetação encontrada recebe muita luz próxima ao solo, que permite aí uma vegetação arbustiva e herbácea. Esse é o gabarito, tudo bem? Passando para a página 317, tarefa 1. Definir os seguintes conceitos, exemplificando cada caso, tá? Então, olha só, gente, esses conceitos ecológicos vocês precisam saber. População, comunidade, ecossistema, espécie, tudo isso a gente já tinha, né, falado em sala de aula,
né? Eu tinha colocado no quadro, então vocês têm tudo isso anotado, tá bom? Então vamos lá. População. O que que é a população? População é o conjunto de organismos, né, de uma mesma espécie, né, que ocupam uma mesma área, uma mesma região, ok? Aí a gente tem um exemplo, a gente pode falar de um conjunto de cavalos, pinheiros, tudo bem? Comunidade. Então, a comunidade é um conjunto de populações de um ecossistema. Então, quando eu tenho várias populações, tudo bem? Então, a gente pode falar, por exemplo, de um bueiro, e lá eu tenho uma população de rato, uma população de barata, uma população de carrapato, né? Então, se eu tenho várias populações dentro de um mesmo lugar, que no caso é o bueiro, eu tenho uma comunidade, ok? Ecossistema. Então, o ecossistema vai ser a interação, né, dos fatores bióticos e abióticos, tá? Que interagindo entre si forma esse ecossistema. Tudo bem? E aí a gente pode botar, por exemplo, já que a gente acabou de citar, a própria Mata Atlântica, tá? 2. Então, a gente tem uma figura ali, né? E ele fala o seguinte: analisando se todos os elementos contidos na imagem, considerando os conceitos de níveis de organização em biologia, a figura representa. Então, olha só, eu tenho caramujo, eu tenho alga, eu tenho planta, eu tenho ali uma lagoa, os peixinhos, eu tenho a garça, tenho fatores bióticos e abióticos. Isso tudo forma o quê, galera? Um ecossistema. Então, a resposta é A, tá bom? Vamos para 3. Na 3 a gente tem ali, ó. No centro da cidade havia alguns homens trabalhando num parque para deixá-lo mais bonito. Era possível ver algumas borboletas voando entre as árvores. Além de outros aspectos ecológicos, em ecologia existem alguns conceitos que podem ser contextualizados com o ambiente desse parque. A figura representa alguns desses conceitos. Então a gente tem ali, ó, A, B e C. A, né, são ali as borboletinhas, né, um grupo ali de borboletas. O B, né, a gente já tem um conceito mais geral, né, com o sol envolvido. E a C, a gente tem as árvores e as borboletas. Então, ele quer que a gente coloque, respectivamente, os conceitos ecológicos em A, B e C. Então, A é o quê? A gente tem um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Uma população, isso aí, tá? B, a gente tem o que ali? Né? Duas populações envolvidas. Então, conjunto de populações, a gente tem uma... Oi? Sim, comunidade, mas olha só, a gente tem outros fatores envolvidos, né? Porque a gente tem um sol, olha. Então, se o sol, que é um fator, né? Porque o sol traz calor, temperatura. Se é um fator abiótico, então a gente tem um ecossistema, tá? E a C a gente tem somente, tá? As árvores e as borboletinhas, então a gente tem uma comunidade. Então, o gabarito é C, população, ecossistema e comunidade. Tudo bem? Ó, tem que pensar. Eu sabia que isso aí ia gerar polêmica. 4. Durante uma excursão ao aquário da cidade, saudoso Aquarrio, né, um grupo de estudantes se deparou com um grande tanque, onde foram colocados uma vegetação natural, água límpida, peixes variados e sistemas de iluminação e de oxigenação da água. Depois que observaram o ambiente e o relacionaram com o que aprenderam na aula de ecologia com a professora Érica, esses estudantes concluíram que esse ambiente apresentava um ecossistema, né? Porque a gente tem fatores bióticos e abióticos acompanhando ali aquele tanque, né, no aquário. Tudo bem? Vamos para a página 318. 5. A mosca doméstica apresenta hábitos alimentares diversificados, como animais em decomposição, fezes e outros restos orgânicos. Ela é considerada uma das espécies de insetos mais perigosas, de acordo com os órgãos de saúde pública, pois pousam nos alimentos e deixam seus ovos, além de diferentes micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. Então, na verdade, galera, essas mosquinhas domésticas, até aquelas que ficam na frutinha, elas não são legais não, tá? Elas são grandes vetores, né? Elas transmitem ali algumas doenças. Elas podem botar lavas aí, né, em feridas, por exemplo, né? Dentro da orelhinha ali do cachorro. Então, tem que ficar bem atento.
Então, o conceito ecológico que o texto apresenta é o de quê? Então, eu estou falando todas as características dessa mosca, né? Eu estou falando que é um nicho ecológico, tá bom? 6. As características a seguir são típicas de um bioma brasileiro. Então, quais são essas características? Baixa pluviosidade anual, elevadas temperaturas anuais, pequena umidade relativa do ar, secas prolongadas, espécies vegetais e animais bem adaptados. Ah, é fácil essa, né? Só pode ser o quê? Caatinga, né? Nosso bioma exclusivo, né? Para quem perdeu aí, volta lá no vídeo da explicação da unidade 1 dos biomas, que tá tudo lá relacionado. 7. Esse texto descreve um bioma brasileiro. Então, a gente tem ali uma descrição de um bioma, e aí a pergunta é qual bioma a gente está relacionado, tá? A resposta aí é o manguezal. Vamos para a 8. Tá acabando. A questão refere-se à imagem a seguir. Então, a gente tem ali um cactáceo, né? Um cacto. Tem uns frutinhos ali, né? Que se chama cardo, ok? E aí ele fala o seguinte. Esse vegetal, o mandacaru, tem várias características que permitem sua sobrevivência em um ambiente específico. É comum encontrarmos esse tipo de planta na caatinga, né? A gente tinha falado isso. Vamos lá, 9. As queimadas vêm destruindo grande parte de nossas formações vegetais. No entanto, um tipo de vegetação apresenta alguns mecanismos de adaptação que lhe permite resistir ao fogo e se desenvolver depois dele. A gente tinha falado isso, também está lá no meu vídeo de biomas. O bioma onde isso acontece denomina-se cerrado. Então, a gente viu que no cerrado tem combustões espontâneas que são necessárias para a germinação das plantas. Vamos para a última, 10. Responda as questões a seguir. Cite o nome de 3 fatores abióticos que podem determinar as características de um bioma. Aí eu vou colocar aqui de maneira aleatória as minhas, tá? Luminosidade, temperatura e pluviosidade, tá? B. Que tipo de bioma encontramos nesses estados brasileiros? Pernambuco, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Pernambuco, a gente tem a caatinga. Pará, né, a gente tem aí a floresta pluvial tropical, né? Em Goiás, a gente tem o cerrado. E o Rio Grande do Sul, a gente tem o pampa ou campos sulinos. Foi? Tranquilo? Se você não conseguiu pegar alguma questão, volta, né? Vai com calma. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima correção. Beijo e boa Páscoa!